As montanhas de Badiraguato, no coração de Sinaloa, representam o berço de uma linhagem que redefiniria o significado de poder e medo no México. Foi ali que a história de Arturo Beltrán Leiva teve seu início humilde e silencioso. Nascido em uma realidade onde a sobrevivência era uma conquista diária, Arturo não era apenas um jovem movido pela ambição, mas o pilar central de uma fraternidade inquebrável. Ao lado de seus irmãos, Alfredo, Héctor e Carlos, ele forjou um pacto de sangue que ia muito além dos negócios. Para os Beltrán Leiva, a família era o único porto seguro em um mundo de traições, e a lealdade entre eles era a lei suprema que regia cada decisão sob o sol escaldante das serras. Arturo compreendia que, para escapar da miséria que assolava sua linhagem, ele precisaria ser mais do que um simples guerreiro. Ele precisaria ser um mestre absoluto da estratégia. Sua ascensão no submundo não foi por acaso, mas o resultado de um aprendizado rigoroso sob a tutela de Amado Carrillo Fuentes, o lendário Senhor dos Céus. Com Amado, Arturo mergulhou na logística internacional, aprendendo que o verdadeiro poder residia no controle total das rotas e das finanças. Ele observava como frotas de aviões cruzavam os céus carregadas de mercadoria, transformando o horizonte em uma artéria de riqueza incalculável. Ele via como a cocaína atravessava oceanos como uma mercadoria legítima, escondida sob camadas de burocracia e propinas. Essa mentoria moldou Arturo em um operador frio, capaz de enxergar oportunidades onde outros viam obstáculos. Ele aprendeu a arte de corromper o sistema por dentro, garantindo que o fluxo de dinheiro fosse tão constante quanto a impunidade que cercava suas operações clandestinas. Com a queda de antigos impérios, surgiu a oportunidade de criar a Federação. Arturo foi um dos arquitetos fundamentais desta coalizão sem precedentes, unindo forças com Joaquim El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Naqueles anos dourados, a aliança parecia indestrutível, fundamentada em um respeito mútuo. Arturo assumiu o papel crítico de braço logístico e financeiro do grupo, garantindo que a infraestrutura do cartel operasse com a precisão de um relógio. Sua presença imponente e sua barba espessa renderam-lhe o apelido de El Barbas. Mas nos corredores do crime, ele era conhecido por um título muito mais reverenciado: o chefe de chefes, o homem que decidia destinos com um simples olhar. Eles controlavam a entrada de entorpecentes com uma mão de ferro, garantindo que nenhum rival ousasse desafiar a hegemonia estabelecida. O desejo de Arturo de elevar seu nome e proteger sua família era o que o movia incansavelmente. Cada cargueiro que chegava aos portos era um testemunho de seu domínio crescente. Ele não buscava apenas riqueza, mas a soberania absoluta e incontestável que o dinheiro poderia comprar no submundo mexicano. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Essa busca incessante transformou Arturo em uma figura mítica e sombria, alguém que mantinha generais e secretários de segurança sob seu comando direto e implacável, através de propinas vultosas. Para ele, o mundo estava a seus pés, e a Federação era o escudo impenetrável que protegia os Beltrán Leiva de qualquer ameaça externa ou governamental. No auge de sua influência, Arturo sentia-se verdadeiramente intocável. O clã estava mais forte do que nunca e a aliança com El Chapo parecia ser o alicerce de um império eterno. Contudo, nas sombras de Sinaloa e nos escritórios de Culiacán, o vento começava a mudar de direção. Enquanto Arturo planejava expandir seu território, um segredo obscuro era guardado por aqueles que ele considerava seus irmãos. Joaquim Guzmán escondia uma intenção que mudaria o destino de todos. O ar em Culiacán estava carregado de uma eletricidade perigosa e mortal.
O império estava no topo, mas a base já começava a rachar silenciosamente. Arturo não sabia que a maior ameaça viria de um aperto de mão que escondia a lâmina da traição mais amarga, marcando o início de uma implosão que ninguém poderia deter. A prisão de Alfredo Beltrán Leiva, o lendário e carismático Mochomo, em uma manhã nublada de janeiro de 2008, não representou apenas uma perda operacional para o cartel. Foi o evento sísmico que rompeu as placas tectônicas do narcotráfico mexicano para sempre. Para Arturo, a notícia chegou como um impacto físico avassalador, um golpe que o deixou momentaneamente sem ar em um de seus esconderijos fortificados nas colinas. Ele conhecia cada detalhe minucioso da rotina de seu irmão mais novo. O caçula que ele sempre tentara proteger das garras implacáveis do destino e das autoridades. A precisão cirúrgica com que as forças de elite localizaram Alfredo em uma casa segura em Culiacán não deixava margem para dúvidas ou interpretações errôneas. Não houve um erro fortuito de segurança ou um rastro deixado para trás por descuido. Alguém com acesso direto ao círculo mais íntimo da federação havia servido a localização exata de Alfredo em uma bandeja de prata para o governo federal, quebrando um código de honra secular que mantinha o equilíbrio entre os clãs das montanhas. Nos dias que se seguiram a essa queda catastrófica, Arturo mergulhou em uma paranoia produtiva, sombria e calculista. Enquanto o governo federal celebrava a captura como um troféu de guerra midiático, o chefe de chefes movia suas peças silenciosamente nas sombras, ignorando as mensagens protocolares de condolências e as chamadas insistentes de seus antigos sócios. Ele ativou imediatamente sua vasta rede de informantes de alto escalão, homens cujas carreiras haviam sido financiadas ao longo de anos pelo ouro de Arturo. Ele precisava da verdade nua e crua, custasse o que custasse em termos de vidas ou recursos. A investigação interna foi meticulosa, implacável e dolorosa. Através de interceptações telefônicas e sussurros temerosos em corredores de poder, a verdade começou a emergir das trevas, revelando uma face que Arturo conhecia muito bem, mas que se recusava a associar a uma infâmia tão profunda. Joaquim El Chapo Guzmán, o homem com quem ele dividira segredos, terras e planos de dominação continental, fora o arquiteto cruel daquela queda deliberada. A prova do crime era irrefutável e transformaria o amor fraterno em um ódio vulcânico. El Chapo, sentindo o cerco se fechar sobre sua própria organização e buscando aliviar a pressão constante das autoridades mexicanas, decidira que os Beltrán Leiva eram uma peça sacrificável no tabuleiro do poder. Em um pacto de traição costurado nos bastidores, El Chapo entregou as coordenadas de Alfredo para garantir que suas próprias rotas de suprimento permanecessem intocadas. Para Arturo, essa revelação transformou seu mundo de certezas em cinzas frias. O dilema emocional que ele enfrentou foi monumental e dilacerante. Ele se via na encruzilhada definitiva entre a razão fria dos negócios, que implorava pela manutenção de uma paz hipócrita para evitar prejuízos bilionários, e o chamado ancestral e sagrado do sangue. Alfredo não era apenas um sócio, era o seu protegido, o reflexo de sua própria jornada desde as montanhas de Badiraguato. Como ele poderia continuar apertando a mão de um homem que havia vendido seu próprio irmão para salvar a própria pele? A tensão nas ruas de Culiacán tornou-se quase sólida, uma eletricidade estática que fazia os moradores e sicários sentirem o perigo iminente em cada esquina. Arturo não era mais o homem de negócios que buscava consensos estratégicos. Ele convocou seus irmãos remanescentes, Héctor e Carlos, para uma reunião em que o destino de todo o país seria selado sem volta. Na penumbra de um escritório vigiado por homens armados com fuzis de última geração,
O pacto de vingança total foi selado com um juramento de morte. A ruptura com a Federação de Sinaloa não seria uma saída silenciosa ou diplomática, mas um divórcio sangrento que rasgaria o mapa do crime mexicano ao meio. Arturo anunciou formalmente que o clã Beltrán Leiva não mais reconhecia a autoridade de El Chapo ou de El Mayo Zambada. Ele não aceitaria mais ordens, não compartilharia mais informações e, acima de tudo, não teria um átomo de misericórdia por aqueles que traíram seu sangue. Essa decisão fatal mudou a história do México e iniciou um período de violência sem precedentes na era moderna. Onde antes havia cooperação e respeito mútuo, agora havia apenas o desejo de extermínio total do adversário. Arturo começou a reestruturar toda a sua organização para o combate, transformando seus antigos contatos comerciais em agentes de inteligência militar eficazes. Ele percebeu que para derrubar um gigante como El Chapo, precisaria de uma crueldade sem limites e de novas alianças perigosas. Ele começou a olhar para o leste, para o território dominado pelos sanguinários Los Zetas, o grupo paramilitar que era o inimigo mortal da Federação. Unir-se a eles era impensável meses atrás, um pecado contra as tradições. Mas para Arturo, o conceito de lealdade geográfica havia morrido com a prisão de Alfredo. Essa aliança improvável era o seu pacto com o diabo, uma ferramenta de guerra necessária para equilibrar as forças. O chefe de chefes estava agora pronto para transformar as cidades em campos de batalha, ignorando qualquer limite ético. Ele não queria apenas recuperar território. Ele queria ver o império de El Chapo desmoronar pedra por pedra até que nada restasse. Arturo queria a cabeça de seu antigo aliado e, para isso, desencadeou uma espiral de vingança que apenas começava a cobrar seu preço mortal. A decisão de Arturo Beltrán Leiva de declarar guerra total contra seus antigos aliados não foi apenas um movimento estratégico, mas um mergulho sem volta em um abismo de vingança e sangue que redefiniria o solo mexicano. Para enfrentar a máquina de guerra de El Chapo Guzmán e o poder estabelecido da Federação de Sinaloa, Arturo compreendeu que precisava de uma força bruta que desafiasse qualquer lógica de honra remanescente nas montanhas. Foi nesse cenário de desespero e fúria que ele selou um pacto com o diabo, buscando uma aliança com os seus maiores inimigos de outrora, Los Zetas. Esse grupo paramilitar, composto por desertores das forças de elite do exército, trouxe para o conflito uma crueldade mecânica e táticas de terror psicológico que o México nunca havia testemunhado em tal escala. A união entre a logística financeira dos Beltrán Leiva e a violência desenfreada dos Zetas transformou as ruas de Culiacán e de outras cidades em autênticos campos de extermínio, onde o objetivo era a aniquilação total do oponente. A fase mais sombria da guerra do narcotráfico teve início sob o comando implacável de El Barbas. Execuções públicas tornaram-se o novo normal, com corpos exibidos como avisos macabros em pontes e praças, acompanhados de mensagens assinadas com o sangue das vítimas. Arturo não buscava apenas a vitória comercial. Ele queria a desintegração psicológica de seus rivais. O golpe de misericórdia emocional que selou o destino dessa rivalidade ocorreu em maio de 2008, em um shopping center em Culiacán. Edgar Guzmán, o filho amado de El Chapo, foi encurralado e metralhado em um ataque de uma violência tão extrema que o asfalto do estacionamento parecia ter sido atingido por uma pequena guerra. Mais de 500 estojos de munição foram encontrados no local, transformando o refúgio seguro de Sinaloa em uma tempestade de chumbo. A morte de Edgar não foi apenas uma baixa no tabuleiro, foi a declaração definitiva de que, para Arturo, não existiam mais linhas vermelhas ou limites familiares. O luto de El Chapo seria o combustível para o ódio de Arturo.
Enquanto as metralhadoras cuspiam fogo, Arturo operava em outra frente igualmente letal, a das instituições. Ele havia construído, ao longo de décadas, uma rede de informantes e aliados infiltrados no coração pulsante do governo mexicano. Generais de alta patente, secretários de segurança e oficiais de inteligência não eram apenas contatos ocasionais, mas funcionários diretos do chefe de chefes. O ouro de Arturo corrompia o que o chumbo não conseguia dobrar. Ele recebia informações em tempo real sobre cada movimento das forças federais, transformando as operações de captura em exercícios de frustração para as autoridades que ainda tentavam cumprir seu dever de forma honesta. Ele sentia-se intocável, movendo-se entre suas propriedades luxuosas com a arrogância de quem sabe que o próprio Estado está sob seu comando direto, comprando silêncios e lealdades com malas cheias de dólares. Contudo, o isolamento no topo do império e o peso constante de ser o alvo número 1 da nação começaram a corroer a mente outrora lúcida de Arturo. A sanidade deu lugar a uma paranoia extrema e sufocante que o consumia dia e noite. Ele começou a suspeitar de sua própria sombra, vendo traidores em cada sicário leal e espiões em cada funcionário doméstico de confiança. Esse estado mental fragilizado o levou a buscar refúgio em rituais de santeria e ocultismo para tentar prever o futuro. O chefe de chefes cercou-se de babalaôs e médiuns, realizando cerimônias complexas e sacrifícios rituais para pedir proteção espiritual contra as balas de seus inimigos e as traições de seus próprios sócios. Sua vida tornou-se um mosaico bizarro de luxo excessivo, armas banhadas a ouro e superstições sombrias. A crença de que estava protegido por forças sobrenaturais deu-lhe uma falsa sensação de onipotência, enquanto a realidade ao seu redor começava a fechar o cerco de forma inexorável. A fúria de Arturo contra El Chapo não arrefecia, mas o isolamento estava cobrando seu preço em sua alma. Ele não era mais apenas o estrategista que calculava rotas de transporte. Era um homem assombrado por fantasmas e pela sede insaciável de sangue. Enquanto o México sangrava sob as ordens diretas do clã Beltrán Leiva, o mundo exterior preparava-se para o ato final da caçada. Arturo não sabia, mas sua crença na própria imortalidade espiritual estava prestes a ser testada pela precisão metálica e impessoal da Marinha do México. O cerco estava sendo montado em silêncio absoluto, e a festa de Natal que ele planejava com tanto luxo e ostentação seria o palco perfeito para o início de sua queda definitiva para o abismo, transformando sua fortaleza em uma prisão sem saída. A transição das montanhas áridas de Sinaloa para o clima úmido e ameno de Cuernavaca, no estado de Morelos, não foi apenas uma mudança geográfica estratégica para Arturo Beltrán Leiva. Representou o início de seu enclausuramento voluntário em uma redoma de luxo, excessos e um medo paralisante. Conhecida internacionalmente como a cidade da eterna primavera, Cuernavaca tornou-se o quartel-general de um homem que, embora estivesse no ápice de sua influência financeira, sentia o horizonte encolher a cada novo amanhecer. El Barbas já não sentia o vento frio da serra em seu rosto. Agora, ele habitava mansões fortificadas, protegidas por muralhas de concreto armado e homens com fuzis de última geração, onde o silêncio dos jardins tropicais era frequentemente interrompido apenas pelo murmúrio de suas próprias suspeitas e pelo barulho metálico de armas sendo destravadas. O chefe de chefes estava cercado por uma opulência vazia, transformando suas propriedades em prisões douradas, de onde ele comandava um império que começava a sangrar. Sua mente, que no passado funcionara como um relógio suíço de precisão para a logística do tráfico, começava a desintegrar-se sob o peso de uma paranoia galopante.
Arturo estava convencido de que cada sombra projetada nos corredores de mármore de sua residência era um informante infiltrado da DEA ou um sicário enviado por Joaquim El Chapo Guzmán. Ele não confiava mais nos relatórios de seus tenentes, nem na palavra daqueles que haviam subido na hierarquia sob sua tutela. Para Arturo, a traição de seu antigo aliado não fora apenas um evento isolado, mas uma revelação mística de que a lealdade humana era uma mercadoria inexistente. Esse estado mental o empurrou para um isolamento profundo, onde a riqueza servia apenas para sublinhar a solidão de um líder que se sentia marcado pelo destino. Ele passava noites inteiras em claro, monitorando as telas de segurança e alternando entre explosões de fúria e longos períodos de uma melancolia perturbadora. Para tentar aplacar esse terror invisível, Arturo buscou refúgio no ocultismo. Suas mansões tornaram-se templos de santeria, onde a fé e o desespero se fundiam em rituais. Ele investia fortunas para trazer babalaôs e médiuns, acreditando piamente que apenas uma barreira espiritual poderia protegê-lo do aço frio e do chumbo. O aroma das flores tropicais era suplantado pelo cheiro forte de incensos rituais e pelo odor metálico do sangue de sacrifícios que ele ordenava com frequência maníaca. Arturo passou a usar colares de contas consagradas e carregava talismãs que, segundo seus conselheiros, o tornariam invisível aos olhos de seus perseguidores. Essa busca frenética pelo sobrenatural era o reflexo de um homem que já não acreditava na eficácia das proteções terrenas, sentindo que sua guerra agora era travada contra o próprio destino. Enquanto Arturo se perdia em rituais e desconfiança, a inteligência internacional apertava o cerco. A DEA e a Marinha do México haviam estruturado uma força-tarefa de elite, focada exclusivamente em decapitar o clã Beltrán Leiva. Informantes vitais dentro da organização, acuados pela instabilidade de Arturo, começaram a vazar localizações precisas e detalhes sobre sua rotina. O assassinato sistemático de qualquer funcionário suspeito apenas acelerou o fluxo de informações para o governo. A Marinha, agindo como um predador invisível, monitorava cada sinal eletrônico e cada entrega de suprimentos que cruzava os portões das fortalezas. O chefe de chefes estava sendo rastreado por tecnologias que seus rituais não conseguiam detectar. Uma rede que ignorava suas orações. A pressão externa também fragmentava os alicerces da família. Os outros irmãos sentiam o peso das decisões erráticas de Arturo. A obsessão dele por vingar Alfredo estava exaurindo os cofres e expondo a linhagem a um perigo sem precedentes. Havia uma percepção silenciosa de que a era de ouro de Badiraguato estava chegando ao seu fim. Arturo, contudo, ignorava qualquer conselho. Ele se enxergava como uma figura mística, um imperador que não aceitaria nada menos que a vitória total. Em dezembro de 2009, o clima natalino serviu como o palco irônico para o prelúdio de sua queda. Arturo planejou uma festa extravagante, uma exibição final de poder que atrairia aliados e os olhos de seus carrascos. O silêncio sepulcral que envolvia o luxuoso condomínio Altitude, em Cuernavaca, foi subitamente rasgado pelo som metálico e rítmico de rotores que chicoteavam o ar úmido na noite de 16 de dezembro de 2009. Não era um transporte comum de empresários ou políticos que frequentavam aquela zona exclusiva. Era o som da justiça e da vingança estatal aproximando-se com a precisão letal de um bisturi militar. A Marinha do México, agindo sob segredo absoluto e munida de coordenadas fornecidas pela inteligência da DEA, havia finalmente localizado o refúgio do chefe de chefes, Arturo Beltrán Leiva, o homem que outrora comandava exércitos com um simples aceno de cabeça e mantinha o país inteiro em suspense, estava agora encurralado em uma gaiola de vidro e concreto, cercado por forças de elite treinadas para não aceitar propinas nem negociações de última hora.
Enquanto os fuzileiros navais desciam por cordas dos helicópteros Black Hawk e bloqueavam todas as rotas de fuga terrestres, o interior do apartamento transformava-se em um caldeirão de caos absoluto e adrenalina pura. Arturo, despertado pelo rugido iminente da queda de seu império, não demonstrou o medo que seus rituais deveriam afastar. Em vez disso, uma fúria incandescente tomou conta de seus olhos. Ele recusou categoricamente qualquer sugestão de rendição feita por seus tenentes mais próximos, que observavam a desproporção de forças pela janela. Para o homem que desafiara simultaneamente o Estado e o poderoso cartel de Sinaloa, a ideia de mofar em uma cela fria era uma humilhação pior que a própria morte. Ele ordenou que seus sicários mais leais transformassem cada corredor e varanda em uma zona de extermínio. O confronto que se seguiu não foi uma simples prisão, mas uma batalha urbana de intensidade avassaladora que durou horas excruciantes. O condomínio Altitude deixou de ser um símbolo de status para se tornar um cenário de guerra total, saturado pelo cheiro acre de pólvora e fumaça de explosivos. Granadas de fragmentação explodiam nos corredores, fazendo os vidros das janelas panorâmicas choverem sobre a calçada como diamantes sangrentos. Do lado de fora, vizinhos aterrorizados ouviam o eco incessante dos fuzis AR-15, uma sinfonia macabra que narrava o fim violento de uma era. No centro desse turbilhão de destruição, Arturo empunhava sua famosa pistola de ouro, disparando freneticamente contra as sombras camufladas que avançavam inexoravelmente. A resistência de Arturo beirava a insanidade. Enquanto seus aliados caíam, atingidos pela precisão cirúrgica dos fuzileiros navais, ele permanecia de pé, movendo-se entre os cômodos como se os talismãs que carregava no pescoço realmente criassem um escudo invisível. Mas a realidade física do combate é indiferente às superstições. A cada minuto, o perímetro de controle encolhia drasticamente. Ele viu seus guarda-costas mais experientes serem abatidos diante de seus olhos, o sangue manchando os tapetes e obras que simbolizavam seu triunfo sobre a pobreza. Foi nesse momento, entre o estrondo das explosões e os gritos de agonia de seus últimos defensores, que o isolamento emocional do Barbas atingiu seu ápice. Ele percebeu, com uma clareza cortante, que estava profundamente e irremediavelmente sozinho na hora final. Os políticos que ele comprara haviam desaparecido. Os generais que ele corrompera deram-lhe as costas, e até mesmo seus irmãos não podiam mais alcançá-lo naquele inferno. A fúria que o movia agora era um combustível amargo, o desespero de quem sabe que não haverá um amanhã. Arturo lutava não pelo controle de rotas de tráfico, mas pelo direito de morrer em seus próprios termos, atacando o sistema que ele mesmo ajudara a apodrecer. O som das botas táticas da Marinha agora ecoava dentro de sua suíte, derrubando as últimas barreiras. O chefe de chefes, exausto e ferido, olhou pela última vez para o brilho de sua arma dourada. Quando a porta final foi arrombada sob o clarão das lanternas táticas, o destino de Arturo Beltrán Leiva selou-se em uma explosão final de fuzilaria. O cenário que os fuzileiros encontrariam quando a poeira baixasse não seria apenas o fim de um fugitivo, mas uma imagem que chocaria o mundo inteiro e mudaria para sempre a face da guerra contra o crime no México. Quando a fuzilaria cessou, e o eco dos disparos finalmente se dissipou pelos corredores do condomínio Altitude, um silêncio pesado e antinatural desceu sobre o luxuoso apartamento de Cuernavaca. Os fuzileiros navais, movendo-se com cautela tática através da fumaça de pólvora e poeira que ainda pairava no ar, encontraram o cenário de um massacre final. No centro da destruição, caído perto da entrada de seu refúgio, estava o corpo sem vida de Arturo Beltrán Leiva.
O homem que se auto-intitulava o chefe de chefes, cuja vontade outrora decidia o destino de milhares e cujos subornos garantiam o silêncio de generais, jazia agora imóvel sobre o piso de mármore frio. O brilho outrora ofuscante de sua posição social desmoronara sob o peso da munição de calibre pesado. A pistola de ouro, símbolo de sua ostentação e de seu desafio final, estava caída a poucos centímetros de sua mão, inútil diante do poder avassalador do Estado que ele tentara dobrar à sua vontade até o último suspiro. No entanto, a morte física de Arturo foi apenas o prelúdio de uma última e controversa mensagem enviada pelas autoridades mexicanas. O que se seguiu nas horas posteriores ao confronto geraria um debate ético que ecoaria por anos na imprensa. Em um ato carregado de simbolismo brutal e humilhação deliberada, os militares manipularam o cenário do crime antes mesmo da chegada dos peritos forenses. O corpo de Arturo foi exibido de forma degradante para as lentes das câmeras. As calças foram parcialmente abaixadas e seu torso foi coberto por centenas de cédulas de pesos e dólares ensanguentadas, além de joias e escapulários que ele usava fervorosamente para proteção espiritual. Aquela imagem, capturada em fotografias que rapidamente correram o mundo, não buscava apenas provar a morte de um fugitivo, mas despojar Arturo de toda a mística de poder que ele cultivara com tanto sangue. O imperador das montanhas estava ali, reduzido a um pedaço de carne inerte, coberto pelo próprio dinheiro que, no fim das contas, não pôde comprar sua sobrevivência ou sua dignidade. A queda definitiva de Arturo Beltrán Leiva marcou o encerramento de uma era de estruturas hierárquicas claras e deu início a um dos períodos mais caóticos da história moderna do México. Com a decapitação da liderança máxima do clã, o império que ele construíra com seus irmãos fragmentou-se em dezenas de células menores, independentes e muito mais descontroladas. Sem a mão firme e a visão de El Barbas para mediar conflitos ou gerir a complexa logística financeira, seus antigos subordinados mergulharam em guerras fratricidas por territórios, enquanto grupos como Los Zetas aproveitavam o vácuo de poder para expandir sua brutalidade sem precedentes. A traição de Joaquim El Chapo Guzmán, que desencadeara toda aquela espiral de vingança anos antes, provou ser uma vitória de Pirro. Embora tenha eliminado seu rival mais perigoso, o líder de Sinaloa viu o país incendiar-se de uma forma que ninguém poderia prever ou controlar totalmente. Para a família Beltrán Leiva, o destino foi selado com uma melancólica decadência. Héctor, o irmão que tentou assumir as rédeas após a morte de Arturo, nunca conseguiu recuperar a influência ou o respeito que o clã possuía, acabando capturado anos mais tarde em um restaurante comum. O laço de sangue inquebrável que nascera na pobreza extrema das montanhas de Badiraguato e fora forjado nas lições de Amado Carrillo Fuentes, dissolveu-se entre paredes de prisões, novas traições e o completo esquecimento. A ambição cega que um dia tirou os irmãos da miséria acabou por se tornar a corda invisível que os enforcou individualmente. Arturo, que viveu seus últimos meses mergulhado na paranoia e cercado por rituais místicos, tornou-se o exemplo máximo do terrível custo humano do narcotráfico. No fim, a trajetória do chefe de chefes serve como um lembrete sombrio da natureza efêmera do poder no submundo criminoso. Ele desafiou o sistema e corrompeu as instituições mais altas de uma nação, mas terminou exatamente como temia. Sozinho em uma poça de sangue, cercado por estranhos que o viam apenas como um troféu necessário para a propaganda estatal. Sua morte não trouxe a paz prometida, mas sim uma fragmentação que tornou as ruas do país campos de batalha ainda mais imprevisíveis. A lenda de Arturo Beltrán Leiva permanece gravada na memória do México,
não como um triunfo, mas como uma tragédia de traição, onde a glória de um império encontrou seu ponto final no silêncio de um condomínio de luxo transformado em necrotério. A imagem final de Arturo é a de um homem que descobriu sua mortalidade da maneira mais cruenta, deixando apenas um rastro de destruição pela sede de controle.